que foi batizado com o Espírito Santo, que falou em línguas, que viu Jesus fazer milagres e maravilhas, ouviu a santa palavra de Deus, sabe sobre a ressurreição de Jesus e cai da fé. Eu já procurei essa pergunta, já orei, já busquei, já clamei, já li a Bíblia muitas vezes. Porque qual é a razão que a pessoa chega nesta situação e ele cai da fé? Algumas respostas, né? A Bíblia diz em Provérbios: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Uma outra coisa que a gente aprende também é poder respeitar o rebanho do Senhor, a respeitar a igreja de Deus. Então, muitas vezes uma pessoa, né? Ele está na igreja, ele é abençoado, ele canta, ele fala em língua, ele ora, tal, mas de repente desanima, deixa de orar, deixa de congregar, deixa de buscar a Deus e ele cai. Então, irmãos, Paulo diz: quem está em pé, olhe para que não caia. Aos Efésios 5:18 diz, né? Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Amém. Conta a história que um dia o Billy Graham, ele entrou numa igreja, né, onde ele ia pregar aquela noite, e o diaconato da igreja estavam reunidos, e ali a coisa não estava bonita, uma reunião pesada, discutindo tal. Quando viram o Billy Graham chegar, chamaram o doutor Billy Graham: escuta, este diácono aqui está bêbado, e nós temos que excluir ele da igreja. Aí o Billy Graham, com toda a sabedoria que Deus lhe deu, chegou para o líder e disse: tudo bem, esse está embriagado, ele está em pecado, mas vocês também estão em pecado. Mas como, pastor? Vocês estão cheios do Espírito Santo, estão revestidos do poder de Deus, também estavam em pecado. Então, irmãos, o que nós precisamos é viver cheios do Espírito Santo. Amém. A nossa igreja, não sei se você sabia ou não, que a quarta igreja do Evangelho Quadrangular é uma igreja pentecostal. Aleluia. Quem sabia disso? Levante a mão. Olha, a gente às vezes prega por aí, mas tem igreja que nós entramos, olha, para não enquadrar todo mundo aí, né? Eu estava atendendo aqui na igreja, chegou uma irmã e queria sair da igreja dela. Não vou dizer qual é delas aí, né? Queria sair da igreja. Mas por que, irmã, que a senhora quer sair de lá? Por que não quer mais congregar lá? Cobreiro, aspirante. Ela disse: pois é, pastor, a gente entra vazio e sai pior ainda do que entrou. Eu digo: mas será, meu Deus? Eu conheço, né, a igreja. Tem muitas igrejas, irmãos, que já perderam a visão, não são mais pentecostais, tá? Estão numa situação terrível e a coisa precisa mudar. Não é verdade? Você crê que precisa mudar? Amém. Nós vamos orar nesta noite, clamar a Deus e pedir: Senhor, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Amém. Eu quero ser revestido do poder de Deus. Luta nós enfrentamos, dificuldade nós enfrentamos. No meu caso aqui, faz mais de um mês que eu estou numa guerra espiritual. Não é contra ninguém, não é contra Pedro, Paulo, João, mas é uma batalha contra as trevas, mas uma guerra. Olha, tem acontecido coisa uma pior do que a outra. Mas você está derrotado, Satanás. Aqui não, pode cair fora que você vai embora, em nome de Jesus. E tantas coisas acontecendo, mas tenho certeza que Deus está comigo. Agora, qual é o pastor, qual é o obreiro, qual é o irmão que não enfrenta a luta, que não enfrenta a batalha? Se você chegar: pastor, minha vida vai tudo bem, mas me maravilha, aí eu vou ficar desconfiado. Será? Então você não está incomodando as trevas. Agora, que eu tenho pregado o Evangelho, tenho. Aleluia. Ainda hoje de manhã estava num cartório lá, fazendo um negócio lá, e uma senhora lá de Francisco Beltrão. Começamos a conversar com a mulher, aquela coisa toda lá,
Na chegada do cartório, alguém já ficou ruim, né? Alguém já passou mal, já oramos, já foi curado. Aí começamos a conversar com a mulher cancerosa. E já começamos a pregar o Evangelho. Enquanto o cartorário estava demorando, também que demorou bastante, né? E começou a pregar. Amanhã ou depois vou atender aqui na igreja. E ela vai aceitar Jesus e vai se converter ao Senhor Jesus. Amém? Nunca podemos deixar de pregar o Evangelho. Então, irmãos, entrando no assunto aqui, antes de ler, nós vivemos hoje numa das melhores dispensações da igreja aqui na terra. É uma das melhores dispensações. Nós estamos na 6ª dispensação, vivendo na dispensação da graça. É uma das dispensações mais linda, mais bela, mais maravilhosa é a dispensação da graça. E a gente, quando lê Êxodo, né, lá quando Moisés subiu ao Monte Sinai, a dispensação da lei que aconteceu, o Monte Sinai fumegava, saía relâmpagos, trovões, aquela corneta tocando, e Deus falando com Moisés ali, a inauguração da dispensação da lei. Aleluia. Na inauguração da dispensação da lei, 3.000 pessoas morreram por causa do bezerro de ouro. Adoraram o bezerro de ouro, dançaram diante dele e chegaram para o bezerro de ouro dizendo: os deuses que nos tiraram do Egito. Será que um bezerro de ouro ia tirar alguém do Egito? Claro que não. Em vez de dar glórias e louvores a Deus, 3.000 pessoas morreram. Na dispensação da lei, é interessante a maneira como Deus tratou aquele povo, né? O povo andando pelo deserto, e quando eles olhavam para o alto de dia, havia aquela nuvem que fazia aquela claridade, né? Aquele sol escaldante, refrescava. Eles andavam durante o dia, aquele sol terrível, 40 graus, eles andando pelo deserto, e a nuvem fazendo uma sombra para eles poderem andar. Deus cuidando do seu povo. Quando era noite, né, para poder andar à noite, eles olhavam aquele grande holofote de Deus, aquele farol maravilhoso que brilhava de uma tal maneira, eles podiam andar de noite, né? Deus estava com eles de noite e Deus estava com eles de dia. Mas na dispensação da graça, né? A inauguração da dispensação da graça, estava meditando hoje na minha casa, né? Mas é coisa linda, né? Como foi a inauguração da dispensação da graça? A vinda do Espírito Santo. Vamos ler a palavra? Se você é sentado mesmo, leia comigo o Salmo 122. Quem tem a Bíblia aí? Diz o seguinte: alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade bem sólida, onde sobem as tribos do Senhor. As tribos do Senhor. Quando sobem as tribos do Senhor. Como testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor. Pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Prosperarão aqueles que te amam, haja paz dentro de teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos direi: haja paz em ti. Por causa da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu reino. Este salmo, ele cumpriu-se em Atos capítulo 2. Quando o povo, os 120 seguidores de Jesus, eles estavam naquela sala do templo. Então, estavam ali 120 irmãos. O Senhor Jesus havia dito a eles: olha, não saiam de Jerusalém enquanto não receberem o batismo do Espírito Santo, enquanto não forem batizados com o Espírito Santo. No verso 8 do capítulo 1 ele diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis testemunhas, tanto em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Muito bem, 120 irmãos daquela sala. E a ordem do Senhor era esta:
que eles ficassem ali até serem batizados com o Espírito Santo, até a vinda do Espírito Santo. Jesus havia prometido de mandar o Espírito Santo. Eles estavam lá, passou um dia, passou 2, passou 3, passou ali 9 dias. Quando amanhecia para o 10º dia, né? A velha praça de Jerusalém, havia milhares e milhares de pessoas que vieram participar da festa do Pentecoste. Depois da Páscoa, dali 50 dias, era comemorada a festa do Pentecoste. E agora, quando amanhece o dia, completava 50 dias da festa da Páscoa, e iniciava agora a festa do Pentecoste. Lá estavam 120 irmãos. Atos capítulo 2, a Bíblia diz que eles estavam lá, orando, louvando e adorando a Deus. 10 dias. Imagine, 10 dias, né? Espera, orando, cantando, louvando a Deus, né? Família, talvez compromissos, responsabilidade, mas não podia sair de lá. Seria a inauguração da dispensação da graça. Eles estavam lá esperando, aguardando. Quando chega o 10º dia, às 9 horas da manhã, aquela multidão, conversando, dialogando sobre a crucificação de Jesus, sobre a ressurreição do Senhor Jesus, aquele diálogo no meio daquela multidão, eles viram lá dentro estão os discípulos do Nazareno. Lá dentro daquela sala estão os seguidores do Mestre, estão lá. E agora estavam lá esperando. Quando chega às 9 horas da manhã, o primeiro sinal qual foi? Aquele vento veemente, impetuoso, poderoso, que encheu toda aquela casa. Alguém escreveu que naquela hora foi que nem um estrondo dentro daquela sala. Então, alguém escreveu também, né, que naquela hora, como o Senhor Jesus abaixou-se nos céus e sussurrou para eles: está no meio de vós o Espírito Santo. Aleluia. E quando eles levantaram a cabeça, viram aquela tocha de fogo, como línguas de fogo, que repartiu-se e pousou sobre a cabeça de cada um deles. Aí, Atos capítulo 2, verso 4, a Bíblia diz: todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Amém? E começaram a falar, foi uma festa, foi um banquete extraordinário. Agora, irmãos, veja bem, aqueles homens, eles andaram com Jesus durante 3 anos e 6 meses, mais ou menos. Conviveram com Jesus. Eles viram Jesus expulsar demônio. Eles viram o Senhor levantar paralítico. Eles viram o Senhor ressuscitar mortos. Milagres e maravilhas, Jesus estava com eles. Eles presenciavam, eles olhavam, ficavam maravilhados, mas agora Jesus estava na glória. Jesus estava no céu. Agora eles teriam que fazer: pregar, evangelizar, ensinar, curar e ressuscitar mortos. Agora veja o treinamento que o Senhor Jesus fez com eles. Lembra no Monte da Transfiguração, quando o Senhor Jesus desceu do monte? O que aconteceu embaixo? Teve um homem que trouxe o filho dele, era mudo, surdo, era endemoniado. Quando Jesus chega ali, os 9 apóstolos estavam orando por ele: sai, não sai, sai, não sai. Comece a ouvir, não ouvia. Oraram, e aí começou uma discussão e nada aconteceu. É o caso que eu já comentei no começo aqui, né? Está cheio de gente assim hoje. Sai, não sai. Prega, não acontece nada. Evangeliza, não acontece nada. Porque está vazio da graça de Deus. Não é verdade? Está vazio. Jesus chega lá e diz: ó geração incrédula, até quando vós sofrerei? Trazei o menino. O pai traz o menino. Jesus pergunta: você crê que ele vai ficar curado?
Senhor, eu creio, mas ajuda a minha incredulidade. Jesus ora, o menino cai, é curado, é libertado na mesma hora, e a glória de Deus se manifestou ali. Aleluia, glória a Deus. Muito bem. Agora lembra aquele outro treinamento de Jesus com Pedro? Jesus andando sobre o mar, o barco estava quase afundando, dá um relâmpago, disse, é o fantasma. Jesus teve que gritar, não temais, sou eu. Amém. Você não vê fantasma às vezes em quando, irmão? Não aparece fantasma na tua casa, na tua vida, na tua caminhada, mas Jesus diz, não temais, sou eu. Amém. Aí Pedro toma a iniciativa, se é o Senhor, manda-me ter contigo sobre as águas. Jesus disse, vem. Pedro desce, começa a andar sobre as águas, sente o vento no peito, e olhou para baixo e começou a afundar e gritou, Senhor, salva-me. O treinamento de Jesus, irmãos. Eu passo, você passa, nós passamos por treinamentos, mas nunca desanime, levante a cabeça, porque Jesus vai nos dar a vitória. Agora, irmãos, estes homens, ali no Pentecoste, cheios do Espírito Santo. Vamos pegar 3 exemplos aqui, irmãos. Lembra do caso do próprio Pedro? Depois do Pentecoste, ele prega aquela mensagem maravilhosa, né? 3.000 se convertem ao Senhor Jesus. Foi um milagre extraordinário. Ele sai do Pentecoste, está subindo os portais da Porta Formosa, lá está o paralítico, 42 anos ali, e aquele paralítico pede uma esmola. Pedro disse, olha, não temos prata nem ouro para te dar, mas o que temos, isso nós te damos. Levanta-te e anda. O homem foi curado na mesma hora. Este milagre que o Senhor Jesus operou, curando aquele paralítico, deu oportunidade para Pedro pregar a segunda mensagem em Atos capítulo 4, porque por causa disso, curar aquele paralítico, Pedro foi parar na cadeia, foi parar na prisão, ele e João foram presos, e no dia seguinte soltaram os dois ali, Pedro e João, voltaram para ali e começaram a pregar. Naquela segunda pregação, 5.000 se converteram ao Senhor Jesus. Mas agora, Pedro era um homem cheio do Espírito Santo, não era mais aquele mesmo homem, era aquele homem revestido de poder. A sombra de Pedro curava os enfermos, né? Colocavam na beira da rua enfermos em maca, ali paralítico, cego, mudo, e onde Pedro passava eles eram curados. Qual dos apóstolos que ressuscitou morto? Lembra quem foi? Não foi João e nem Tiago, foi Pedro. Chega na casa de Dorcas, ora por ela e ressuscita aquela mulher. Mas olha o treinamento que ele passou. Quando Jesus foi crucificado, Pedro havia abandonado Jesus. Ele disse, né? Eu vou pescar. E mais 8 disseram, nós vamos contigo. Inclusive Tomé estava lá também. Nós vamos contigo. Pela manhã Jesus chega lá. Depois de Jesus alimentá-los, conversar com eles, dialogar com eles, Jesus chama Pedro em particular. Vem cá, Pedro. Vem cá. Agora, irmãos, se tem uma coisa que incomoda a gente, né? Alguém que começa a falar sério olhando nos olhos da gente, não incomoda? Se você deve alguma coisa, você desvia o olhar, né? Não é verdade? Mas Pedro tinha que olhar para Jesus. Simão Pedro, filho de Jonas, você me ama? 3 vezes. Depois deste encontro com Jesus, depois do Pentecoste, ele nunca mais foi o mesmo homem. Aleluia, Jesus. Pega o caso de João. Quem lembra? Quem conhece a história de João, o apóstolo do amor? Quem conhece? Ele foi jogado em um tacho de óleo fervendo, né? Ele ferve, olhava, estava vivo. Tiraram João. Ele foi levado para a ilha de Pátimos. Lá naquela ilha, não é? Que era só céus azuis, água e nada mais. No dia do Senhor,
ele estava orando. Que maravilha, né? Quem costuma orar pelo menos um pouco durante o dia, levante a mão. Quem ora pelo menos um pouco, levante a mão. Ele estava orando, clamando a Deus, e de repente alguém coloca a mão nele. Oh, coisa linda, né? Que ele levanta a cabeça. Quem era? Era o Senhor Jesus glorificado. E o Senhor Jesus, João, vem cá, João. Ele foi até os céus, não é? Ele viu o trono, ele viu ali coisas extraordinárias, e o Senhor Jesus começou a falar com ele. Apocalipse, capítulo 1, Jesus pega João e começa a mostrar para ele as 7 igrejas da Ásia Menor, como 7 candelabros. Começa a mostrar os 7 anjos daquela igreja, como estrela daquelas igrejas. E aquela visão linda, maravilhosa que ele teve, né? Em Atos, nasce a igreja apostólica. Em Apocalipse, a igreja é revelada para todos conhecerem a igreja. Então, irmãos, quando nós somos cheios do Espírito Santo, revestidos do poder de Deus, nós produzimos frutos, e frutos que saltam para a vida eterna. Aleluia. Amém? Ora, quem não conhece a história de Tiago, também aquele que foi decapitado pelo amor ao Evangelho, mas não negou a fé. Aqueles 12 homens, tirando Judas, depois veio Matias, eles fizeram um trabalho extraordinário, abalaram o mundo da época, evangelizaram, ganharam milhares e milhares de almas para o Senhor Jesus. Agora, irmãos, vamos olhar, né? Olhando para o mundo hoje, se você lê a história da França, da Inglaterra, dos Estados Unidos, daqui e de lá, o mundo está em uma situação terrível. Olhando para o Brasil, a coisa está pior ainda. A situação que nós encontramos. O que quer dizer isso? Quer dizer que Jesus está às portas para nós. Amém? Você está aguardando a volta do Senhor Jesus? Mas, irmãos, olha, se nós somos uma igreja pentecostal, se nós somos batizados com o Espírito Santo, se nós temos a graça de Deus, o que eu estou fazendo? O que você está fazendo em prol do reino de Deus? Em prol da obra de Deus? Quem é cheio do Espírito Santo, ele vai produzir frutos que saltam para a vida eterna. Olha, irmãos, um dia teve um irmão, que ele, guarda noturno, ele trabalhava à noite, e era um homem de Deus cheio do Espírito Santo, e ele fez um voto com Deus, que todas as noites ele tinha que ganhar uma alma para Jesus. Era o voto que ele fez, amava as almas perdidas, e ele era um grande evangelista. Toda noite ele ganhava uma alma para Jesus. Chegou uma noite, chuva, frio, deitado na cama, embaixo da coberta, e de repente o Espírito Santo: hoje você não ganhou nenhuma alma. Aí ele se debateu, se virou, arruma a coberta e se ajeita e tal. Hoje você não ganhou nenhuma alma. Hoje você não ganhou nenhuma alma. Ele teve que levantar, se agasalhar, pegar o guarda-chuva, saiu andando. Lá de longe vinha um homem ao encontro dele. Ele chega, se encontra com aquele homem, começa a conversar com ele. Aquele homem, depois de ouvir aquele pregador pregar o Evangelho, ele disse: olha, se você não tivesse vindo aqui, está vendo aquela ponte? Eu ia indo lá para me jogar de cima para baixo, ia suicidar-se. Irmãos, quem é batizado com o Espírito Santo? Aquele levanta. Bem, ó, quem é cheio do Espírito Santo? Então dá um aleluia. Aleluia. Esse é o teu fraco. Quem é cheio do Espírito Santo, dá um aleluia. Aleluia. Amém. Pode aplaudir a Jesus. Amém. Quantas almas você tem ganhado para Jesus? Quantas almas você tem levado aos pés da cruz? Quantas famílias você tem ido visitar para pregar o Evangelho?
Qual é os nossos frutos? Como nós vamos se apresentar a Deus? Estava lendo a história de um pregador, né? Um grande pregador, estava pregando em um país, numa igreja, fazendo uma campanha de cura divina, e ele começou a pregar, e na frente dele estava uma jovem paralítica, mas toda torta, mas toda deformada. E quando ele começou a pregar, o Espírito Santo disse a ele: manda ela levantar. Aí ele olhou para ela: Senhor, mas ela está tudo torta. Senhor, ela está isso, mas aquilo tal. E ele continuou pregando tal, mas aquilo não saía de dentro dele. Olhou novamente, e o Espírito Santo: manda ela levantar. E ele continuou pregando. Não, mas está muito torto, Senhor, e o medo, né? Aquela coisa toda. E continuou pregando, nem olhava mais para, pregava olhando para lá, olhando para cá, aquela coisa toda, não olhava para ela. Estava terminando o culto. Deus fez milagres, maravilhas aquela noite. Estava terminando o culto. Aí estava tocando o último hino, ia terminar o culto. Aí ele, meio assustado, com medo, desceu, bateu naquela mão: se a senhora quiser, a senhora pode levantar. Sabe o que aconteceu? A mulher levantou e começou a andar na frente do púlpito, completamente curada. Quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. É Ele quem faz a obra. É Ele que faz. Olha, irmãos, quanta vez a gente se engana mesmo. Ora, um dia, né, eu fui orar pelo homem. O homem estava com os rins, o intestino operado, o intestino para fora, aquela coisa feia, horrível, né? Que eu não gosto de ver aquilo, aquela coisa horrível. Eu orei sempre pensando: coitado desse, amanhã vai ter a notícia que ele morreu, né? Esse coitado, orei por orar, né? Obrigação. Ali em poucos dias eu estava completamente curado. Completamente curado. Quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. Se eu sou cheio do Espírito Santo, revestido do poder de Deus, tenho uma vida aos pés da cruz, orando, buscando a Deus, a gente ora e quem faz o milagre é Deus. A gente ora e quem faz a obra é o Espírito Santo. Então, nós somos pentecostais. Nós somos cheios do Espírito Santo. Na igreja não é lugar para dormir, não é lugar para chupar chicletes, não é lugar para ficar segurando a mão da noiva, não. É para dar glórias e louvores a Deus. Na casa de Deus é para desligar o celular. Agora, liga o celular para o céu, fala com Deus agora, amém? Nós temos que estar revestidos do poder de Deus e passar na nossa mente. Por exemplo, eu tenho 2 casos aqui que eu vou ter que orar ainda essa noite, levantar um clamor. Tem o caso de um rapaz que era da igreja, desviou do caminho, família toda complicada. Esse jovem hoje está na penitenciária, numa situação horrível. Se não for a intervenção divina, provavelmente vai para a sepultura. Tem uma outra jovem que na entrada da igreja, que eu conheço o caso, né? A irmã me fez eu lembrar, o caso de uma garota também, que se não for a intervenção divina, também vai para a sepultura. Mas Deus pode levantar. O milagre pode acontecer, você crê? Ele vai levantar em nome de Jesus. Não importa se é câncer, se é paralisia, se é cegueira, se é loucura, seja lá o que for. Quando nós oramos em nome de Jesus, pela autoridade da palavra de Deus. Por exemplo, onde está o Espírito Santo? Ele está em mim, ele está em você, está ou não está? Ele habita em mim, ele habita em você. Quando nós vamos orar, nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém? Invocamos a palavra de Deus, oramos por aquela pessoa. E não se preocupe não, porque ele vai levantar, ele vai andar, vai ser curado. E se Jesus quiser levar, ele também vai levar. Amém? É propriedade dele. Agora, nós temos que, irmãos, o último caso aqui, nós temos que ter ousadia. Não confiar na carne, não confiar no homem. É Deus quem faz a obra. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nós nunca podemos, não, eu orei, Jesus fez milagre. É Ele que faz.
Eu apenas sou um instrumento, você é um instrumento. Mas nós temos que ter ousadia, irmão. Não temer. Prega o Evangelho. Procura a ovelha perdida. Procura aquele que está a ovelha desgarrada. Procura aquele desengrejado. Procura aquele que já foi um pastor, que já foi um obreiro. Olha, irmãos, se for verdade, falando com um advogado dias atrás aí, diz ele que na penitenciária de Piraquara tem uma ala só de pastores. Mais de 40 pastores presos. Você está entendendo isso, irmãos? Para nós não é uma vergonha, não é um fracasso, não é uma derrota. Onde está a igreja daqueles pastores? Onde estão os líderes daqueles pastores? Está entendendo? Onde estão? Será que abandonaram aqueles homens? Porque o pastor não é super-homem, não. Ele é um homem de Deus, sujeito a fracasso, sujeito a dúvida, sujeito às intempéries, sujeito a tudo. Dias atrás, eu fui numa cidade aí, visitar um pastor amigo meu, que trabalhou conosco anos e anos na quarta igreja. Depois saiu, foi pastorear fora, Santa Catarina fora, pregar e tal. Já está com uma certa idade. Chegamos lá, entramos na casa dele, pastor, cabisbaixo, fez aquela cirurgia ponta de safena, pressão alta, problema aqui, problema lá, problema cá. Oramos, vou voltar lá e logo estará aqui conosco para dar o testemunho dele, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Então cabe a nós procurar a ovelha perdida, procurar a ovelha desgarrada. Quando nós olhamos aqueles sentimentos, irmãos, todos foram cheios do Espírito Santo. E quando a gente lê, irmãos, a história do cristianismo, é coisa linda, não é? É coisa maravilhosa o que aconteceu, né? Você olha aquela história, os milagres que aconteceram, as maravilhas que aconteceram, abalou o mundo da época, o que aqueles homens fizeram. A igreja está aqui na terra, nós estamos aqui na terra para fazer a diferença no meio da sociedade. Amém? Para pregar, para evangelizar, para curar enfermos, para expelir demônios, para libertar a prostituta, para libertar a lésbica, para arrancar as almas das garras do diabo e trazer aos pés da cruz. Quem tem esta ousadia, esta coragem, levante a mão. Não se coloque de pé.